A paz de Cristo, povo de Deus, a paz de Cristo para toda a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, independentemente da denominação, do ministério que você faça parte. Eu cumprimento toda a Igreja cristã. Glória a Deus. Eu estou aqui para pregar o Evangelho de Cristo e para fazer a oração da fé, interceder pela vida de todos vocês. Todos os dias, na verdade, de segunda a sexta, com exceção de sábado e domingo, mas de segunda a sexta eu estou aqui com um novo vídeo no canal, contendo a pregação do Evangelho e a oração da fé. Amém? Portanto, você que está chegando agora, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E bem-vindo a esse ministério, bem-vindo a esse serviço em prol do reino de Deus. A minha oração inicial é para que o reino de Deus avance, que o reino de Deus venha a ser edificado no coração de cada um de vocês que estão me acompanhando e que a nossa fé seja fortalecida cada vez mais através desse ministério, através do serviço de pregação do Evangelho do Reino de Deus e da oração da fé. Pois o cristão deve orar sem cessar e orar com fé. Glória a Deus. Muito bem, o texto que eu vou ler no dia de hoje está em Romanos, capítulo de número 1, a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Esse texto fala sobre a salvação pela fé, e esse texto aborda que todos os homens, sem exceção, estão sob o julgamento de Deus. Todos os homens, todo ser humano, sem exceção, seja judeus ou gentios, todos estamos debaixo do julgamento de Deus, do juízo de Deus. E como que o homem é justificado no tribunal de Deus? Como que o homem pode ser justificado diante do julgamento de Deus? Só tem uma maneira do ser humano ser justificado. É pela fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação é pela fé somente, independentemente das obras. O ser humano é justificado pela fé em nosso Senhor Jesus. Diante disso, a Bíblia afirma que se a pessoa não tiver fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ela será condenada no tribunal de Deus, no julgamento de Deus, ela será condenada. Então, compreenda, você só pode ser aceito por Deus, perdoado, justificado, se você tiver fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra justificação é uma palavra de origem legal, jurídica, que expressa a aceitação do juiz. É quando o juiz aceita uma pessoa como sendo inocente, perdoada. É quando o juiz absolve todo o pecado, toda a culpa do réu. E foi isso que Deus fez. Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Deus perdoou a nossa dívida. Pela fé nele, nós somos declarados justos pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Amém? Esse é um dos pontos fundamentais do Evangelho do nosso Senhor. É um dos pontos doutrinários da fé evangélica, da fé cristã. Veja só o que diz o texto. Romanos capítulo 1, versículo 18. O julgamento já realizado. Manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus
é manifesto entre eles, pois Deus lhe o revelou, sua realidade invisível, seu mundo, através das criaturas, ou melhor, sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não tem desculpa, pois, tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados, e seu coração insensato ficou nas trevas. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível. Veja a que ponto a natureza humana chegou. O ser humano trocou a glória do Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui a palavra de Deus está denunciando o pecado da natureza humana, o nosso pecado. Nesse ponto aqui, o Espírito Santo está denunciando o pecado da idolatria. É que as pessoas abandonaram o Deus verdadeiro, o Criador do mundo, o Criador do universo, o Criador de todas as coisas, e passaram a servir coisas criadas, passaram a adorar criaturas, objetos, imagens de aves, quadrúpedes e répteis, e passaram a adorar até mesmo o próprio homem, transformando homens em ídolos, em heróis. Então esse é o pecado da idolatria, é o pecado da idolatria, e Deus condena esse pecado, Deus condena essa prática, Ele abomina. Quem está compreendendo? Então veja só, o Evangelho é uma mensagem que nos mostra o nosso pecado, mostra qual é o nosso pecado, mostra quais são as consequências do pecado, e o Evangelho nos mostra uma saída dessa situação de perdição. O Evangelho nos mostra uma saída desta situação de condenação eterna. A saída é Jesus. A saída é o nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando, o Evangelho vai mostrando os nossos pecados. Veja só, versículo 24. Por isso Deus os entregou, segundo o desejo dos seus corações, a impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram à criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou a paixões avilantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. Igualmente, os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a paga da sua aberração. Aqui, o Espírito Santo está condenando a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. E não sou eu que estou condenando, é a palavra do Criador. Eu sei que muitas pessoas não aceitam essa pregação, não aceitam essa mensagem, ainda mais nos dias de hoje, que existem aí movimentos que trabalham contra a palavra de Deus, trabalham para banir a Bíblia do nosso país. Existem movimentos aí ideológicos que rejeitam a verdade e querem liberdade para fazerem as suas aberrações, para cometerem seus pecados. Mas é a palavra que está condenando. A palavra de Deus condena
a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo, assim como a mesma palavra de Deus condena a relações sexuais com animais, a relações sexuais fora do casamento. A palavra de Deus condena a fornicação, condena o adultério. Entende? A palavra de Deus não condena somente a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, mas condena também a relação sexual extraconjugal, entende? O adultério, a traição. A palavra de Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Do mesmo modo que uma pessoa que pratica a relação sexual com uma pessoa do mesmo gênero, do mesmo sexo, a palavra também condena o adúltero, o fornicador. Enfim, a palavra de Deus é contra toda imoralidade sexual. Contra toda imoralidade. Qualquer tipo de imoralidade sexual, a palavra de Deus condena. A palavra de Deus aponta o nosso pecado e nos dá uma solução, uma saída. A saída é Jesus Cristo. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 28. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou à sua mente incapaz de julgar, para fazerem o que não convém, repletos de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez e malícia, cheios de inveja, assassínios, rixas, fraudes e malvadezas, detratores, caluniadores, inimigos de Deus. Aqui a palavra vai relatando os pecados da natureza humana. Inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos no mal, rebeldes para com os pais, insensatos, desleais, sem coração, sem piedade, apesar de conhecerem a sentença de Deus, que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações. Eles não só as fazem, mas ainda aprovam os que as praticam. Então esse texto de Romanos capítulo 1, do versículo 18 até o versículo de número 32, fala exatamente que todos os homens estão debaixo do julgamento de Deus, porque todo ser humano é pecador. Todo ser humano é pecador. Você pode não ter todos os pecados relatados aqui, mas certamente você tem a maioria desses pecados aqui. Nós todos falhamos em algum ponto da lei de Deus, pecamos em algum ponto da lei santa e imaculada de Deus. Então precisamos de perdão, precisamos de salvação. E agora o Evangelho nos apresenta o perdão, nos apresenta a salvação. A salvação é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a única salvação. Amém? Eu quero orar por você. Amém? Os meus vídeos nesse ano serão mais objetivos, serão mais cirúrgicos. Eu vou procurar ter uma pregação do Evangelho mais cirúrgica, mais direto ao ponto, afetando aí o seu coração, sua consciência, para mudar a sua vida, para te salvar. Eu estou aqui na plataforma do YouTube para evangelizar, para anunciar o Evangelho de Cristo. Esse canal é dedicado unicamente para isso, para a pregação do Evangelho e para a oração da fé. Vamos orar? Vamos falar com Deus e vamos fazer a quinta oração do Salmo 23. Porque estamos orando o Salmo 23 nesse mês de janeiro. Glória a Deus, Deus seja louvado. Vamos falar com Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eleve o seu pensamento ao Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador do Universo, eu entro humildemente em Tua gloriosa presença em oração. Tua palavra diz, invoca-me e eu te responderei. E nesse momento eu, juntamente com essa pessoa, invocamos o Teu nome, Pai, e buscamos a Tua resposta.
Meu Pai, responda a nossa oração. Responda, meu Deus, o nosso clamor. E venha, meu Pai, perdoar os nossos pecados. Confessamos os pecados ao Senhor, te pedimos perdão, que tua graça venha a ser derramada sobre nós, que sejamos justificados pela fé em nosso Senhor Jesus. Meu Pai, justifica essa pessoa que ora confessando os pecados, perdoa ela, meu Pai, salva ela, que essa pessoa seja declarada justa no teu tribunal, Senhor Jesus. Dê para ela a salvação, a vida eterna. Repreenda toda a maldição da vida dessa pessoa, meu Pai. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa seja liberta, seja abençoada, seja curada pelo poder do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ore comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Diga: eu recebo a presença de Deus em minha vida. Eu recebo a provisão do Senhor em minha vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Receba no seu coração a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Deus te abençoe abundantemente. E até o próximo vídeo, até a próxima pregação e oração da fé. Amanhã, ao meio-dia. Deus te abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.